Bom, parece que o computador de vez em quando obriga-me a reiniciar e isto não está a correr lá muito bem. Não sei como vou fazer isto, mas por enquanto vou tentar outra vez fazer, mas eu não sei exatamente se ele volta a parar, a pedir outra vez para reiniciar, enfim, vamos ver. Se isto voltar a acontecer, se calhar passamos para o Zoom ou tentamos de outra maneira qualquer, senão não sei como é que é de fazer. Vamos então tentar recomeçar aquilo que estávamos a fazer ainda agora, ou seja, dar a tal aula 7. Deixa-me só ver se vocês estão a ver alguma coisa ou não. Em princípio estarão, mas já não garanto. Ok. Bom, então estávamos a falar de fecheiros, de texto, falámos primeiro sobre os discos rígidos e discos SSD. Falámos de fecheiros de texto, nome do fecheiro, e estávamos a falar de fecheiros binários. Okay? Fecheiros binários são aqueles fecheiros em que têm dados, programas, têm sons, ou seja, são fecheiros que nós não nos podemos ver diretamente o texto, nem o conteúdo vai-se ver através de alguma aplicação que consegue abri-los e aí podemos ver as imagens, os filmes, etc. Vamos só ver um fecheiro, um exemplo de um fecheiro. Imaginem que num fecheiro chamado imprime.py contém um programa na linguagem Python, neste caso este programa é só esta funçãozinha que aqui está, o que é que ela faz? Ela vai aqui ao ciclo for, entra como argumento uma variável n e faz um ciclo for e vai imprimir a palavra hello n vezes na prática. Este ciclo for apenas é utilizado para repetir n vezes a mesma coisa, o tal print do hello. Bom, então o que é que lá está o fecheiro? O fecheiro, na realidade, se nós fizermos bem esta descodificação, o fecheiro, na realidade, não é mais do que uma sequência de caracteres. Uma sequência de caracteres, primeiro tem o D, que é do def, depois tem o E, portanto, isto no fundo são os códigos, né? Estamos a supor que isto está em ASCII, portanto, o 100 corresponde, é o primeiro dos bytes, corresponde ali à letra D, depois o 101 é o E, o F é o 102, depois aqui, reparem que aqui há um espaço, portanto, se há um espaço também tem que ter um outro caractere especial, que é o espaço, que é o código 32, depois tem imprime, depois tem o parênteses, depois há de ter aqui um espaço antes do N, depois tem o N, um espaço, outro parênteses, os dois pontos, depois aqui tem um caractere especial que é a mudança de linha, que é do código 9, que é o NL, depois há de ter um outro caractere especial que é o tab, que é para ele vir para aqui, dar aqui um saltinho. Enfim, tem todas as letras do fecheiro, no fundo, o fecheiro é uma sequência de caracteres, cada um é codificado com um byte e, portanto, isto na prática são zeros e uns. Só para ter uma ideia do que é um fecheiro como uma sequência. Aquilo que nós vemos, porque no nosso caso o Spider consegue mostrar de uma forma bonita, na realidade ele é apenas uma sequência de caracteres. Bom, sistemas de fecheiros. O sistema de fecheiros está organizado de uma forma de árvore invertida. Portanto, temos invertida porquê? Porque a raiz está em cima. Okay? A raiz é onde descendem todas as outras diretorias. A raiz no Windows é o C, como vocês sabem. E depois os ramos são as derivações, são as outras diretorias. E finalmente, no fim, são os fecheiros, as folhas. Portanto, dos fecheiros não sai nada. Cada diretoria pode conter não só fecheiros, como também outras subdiretorias. E isto está de tal maneira organizado que o sistema operativo consegue fazer uma pesquisa muito eficiente quando quer procurar algum fecheiro. Portanto, está aqui a ilustrar um exemplo. Temos a raiz, que é a parte de cima de todas, e depois fazem várias ramificações. Estamos a usar esta representação, estes quadradinhos, para representar uma diretoria. Uma diretoria como esta raiz tem aqui várias setinhas que são as suas subdiretorias. Portanto, cada quadradinho vai identificar uma subdiretoria. Ou então, um fecheiro. Portanto, os fecheiros aqui são representados com estes ovais. Então, neste caso, a diretoria de cá de cima, a raiz, tem uma subdiretoria que se chama Programs, outra que tem Users, eventualmente terá muito mais. Tem aqui um fecheiro que se chama xlog,
Depois o Programs tem o Python, tem o Office, depois sei lá, o Python há de ter vários fecheiros, o Office também. Os users vai haver vários utilizadores, depois um deles será o Luís, que por sua vez terá uma diretoria que é o ICE, e aqui tem vários programas dentro do ICE, mas tem outras cadeiras, enfim, está organizado, um disco terá de estar organizado de uma forma assim semelhante. Caminho para o fecheiro, que se chama path name, pode ser ou absoluto ou relativo. Absoluto quer dizer que é o caminho desde a diretoria raiz, desde ali aquela root, lá de cima, ou então relativo é a partir de uma diretoria que seja a diretoria corrente. Portanto, há a noção do que é a diretoria corrente. Nos caminhos, os nomes das subdiretorias, quando se diz o caminho, tem que se dizer a sequência das subdiretorias. Eles são separados por um caractere especial que em Windows está esta barra, mas no Linux e no Mac será outra barra. Há certas notações que representam coisas especiais. Este ponto representa a diretoria corrente e este ponto representa a diretoria pai da corrente, que está acima da diretoria corrente. Por exemplo, temos aqui o mesmo exemplo. Vamos assumir que a diretoria corrente é aqui o C Luís, users Luís, que é esta que está aqui. O nome absoluto aqui do fatorial será dizer desde C, depois vai para users, está aqui C users, depois Luís, depois ICE e finalmente fact.py. Se nós quisermos um nome relativo, se esta for a diretoria corrente, então o nome relativo é só relativamente abaixo do Luís. Portanto, assumimos que tudo isto está lá e vamos para ICE e o fact.py. Portanto, isto são duas maneiras alternativas para referenciar o mesmo fecheiro no meio deste disco. Bom, operações sobre fecheiros. Para ler ou escrever num fecheiro é necessário abrir o fecheiro. A primeira coisa que nós temos que fazer vai ser abrir o fecheiro. Vamos imaginar que abrimos o fecheiro. À medida que se lê e escreve, a posição corrente avança. Portanto, isto é um ascenso sequencial que não podemos andar para trás. Portanto, quando abrimos, só podemos andar para a frente. Portanto, quando abrimos, começamos no início de tudo, depois vamos eventualmente lendo e vamos andando para a frente. Portanto, isto existe a noção da posição corrente. Vamos ler qualquer coisa, vamos imaginar que estamos a ler n bytes do fecheiro e a posição passa a ser a próxima posição, a posição corrente. Quando abrimos no início, a posição corrente é a primeira de todas. No fim das leituras ou escritas, é necessário ter o cuidado de fechar o fecheiro. Vai haver instruções para abrir o fecheiro, para fechar o fecheiro, para ler o fecheiro, para escrever no fecheiro. Portanto, tudo isto temos que saber fazer isto em Python. A função open, está aqui, open, é para a abertura do fecheiro. Chama-se open, depois temos nome de fecheiro, que o nome de fecheiro tem que ser mesmo um nome como nós tínhamos visto. Vocês se repararem no Spider, existe uma diretoria que lá está em cima, que é a diretoria corrente. Portanto, se não dissermos nada, ele vai à procura deste nome nessa diretoria. Mas podemos ou mudar a diretoria corrente, se quisermos, lá em cima mesmo, com o sistema de janelas, com o browser, ou então vamos dizer o nome desde a raiz, ou desde a diretoria corrente até onde ele está. E depois, aqui à frente, temos de dizer o que é que queremos fazer quando abrimos. Portanto, se quisermos ler, temos que dizer R entre plicas. Okay? Portanto, este mode põe-se um R. Podemos abrir com a W se quisermos escrever. Okay? Portanto, o open vai dizer se nós queremos ler ou se queremos escrever. Ainda há mais versões, mas vamos dar estas por enquanto, pelo menos. A função vai devolver um objeto. Este está aqui fiche. Este fiche não é diretamente legível, mas é um objeto que permite o acesso ao fecheiro. Se o fecheiro não existir, então vai haver um erro. Okay? Lança um erro, que é uma exceção. Vamos então ver aqui um exemplo. A abertura do fecheiro que se chama notas.ac.txt em modo leitura. Vamos assumir
vamos ver, notas ac.txt é em modo de leitura, portanto está aqui o R, portanto este modo passa a ser R, e o acesso passa a ser com fiche N. Se queremos abrir este pauta ac.txt em modo de escrita, open pauta ac.txt e depois tem que se escrever aqui um W, a dizer que é em modo de escrita. E vamos tentar abrir, no caso de abrirmos um fecheiro texto.pdf que não existe. Okay? Portanto, se este não existir, portanto, eu aqui estou a assumir que este existe. Este para escrita não precisa de existir. Quando nós escrevemos, podemos dar um nome qualquer e ele escreve vai criar um novo fecheiro. Mas neste caso, vamos abrir para leitura uma coisa que não existe, ou seja, não podemos ler. Portanto, o que é que vai acontecer? Ele vai dar um erro e este erro diz file not found error, no such file or directory. Okay? Depois diz qual é que é o nome do fecheiro que estava a tentar ler e que não conseguiu. Como dissemos, é preciso, depois de ler ou depois de escrever, é preciso fechar o fecheiro. E aí o fiche é o identificador, o fiche.close vai fechar o fecheiro que é identificado por este identificador. Ou seja, é só no caso de termos aberto fiche N, vamos fechar. Se o objeto não existe, então, claro, também tem uma mensagem de erro. Se eu vou tentar fechar o fiche X que não existe, ele vai dizer que não está definido, não sabe o que é isto. Na escrita de um fecheiro, a informação guardada na memória central é transferida para o disco. Ou seja, quando nós estamos a ler qualquer coisa, quando estamos a escrever numa zona de memória, o que é que vai acontecer? Vai ser guardado, quando eu gravo um fecheiro, vou gravar o fecheiro no disco. Não é necessário que as coisas que os bytes que são contíguos no fecheiro que estejam exatamente contíguos no disco. Podem estar espalhados pelo disco. Mas o sistema operativo faz com que isso seja transparente para nós. Quando nós lermos, depois vamos ler também sequencialmente da maneira correta e por isso não nos temos que preocupar exatamente onde é que ele vai ser escrito fisicamente no disco. Okay? Portanto, isso é uma tarefa do sistema operativo, é que organiza em que zona do disco é que vai ser, se tem que partir o fecheiro em vários pedacinhos. Isso não nos vai interessar, é completamente transparente aqui para a nossa programação. A função write escreve uma string num fecheiro de texto. Função write, temos ali a string, funciona, isto já é o identificador, tem que ser neste fecheiro, e escreve a string que vem entre parênteses e retorna o número de bytes escritos no fecheiro. Existem alguns caracteres especiais de formatação que dá jeito de saber. Isto é para mudar de linha, o /n, e o tab é o /t. Por exemplo, vamos escrever num fecheiro chamado exemplo.txt. Já agora chama a atenção porque sempre fazemos esta instrução open e depois temos o nome do fecheiro. Depois é para escrita. Temos de ter cuidado, porque o que acontece é que se o fecheiro já existia, como é para escrita, vai escrever por cima daquele fecheiro que já existia. Não estraga completamente aquele fecheiro que já existia. Portanto, tenham cuidado de não fazer open de um fecheiro que não queiram perder as coisas que lá estão dentro. E depois é xwrite, esta é a primeira linha, depois /n é para mudar de linha, e esta a segunda, e /n muda outra vez de linha. Okay? Então, o resultado deste xwrite é 45. Porquê que é 45? Porque aqui diz que retorna o número de bytes escritos no fecheiro. Se nós contarmos, são 45 letras que aqui estão. Mas posso continuar a escrever. E ele vai escrever no fim disto. Okay? Portanto, lembrem-se que isto é sequencial. Ele, ao escrever, fez uma sequência de caracteres e ficou com a posição corrente aqui no fim. E se escrever, ainda vai escrever mais à frente e fica com a posição corrente mais à frente. E agora só escreveu 4 caracteres. Isto é as 3 letras e isto é considerado também um caractere. Pronto. E por fim, quando eu quiser acabar, tenho que fazer xclose para o fecheiro ficar disponível. E já está feito o exemplo. Para ler, na leitura de um fecheiro, a informação é transferida para a memória central. É o processo inverso ao que nós vimos. Só se podem ler dados se a posição corrente do fecheiro não estiver no fim do fecheiro. Okay? Portanto, agora é exatamente o contrário. O fecheiro está alguns no disco, mas nós sabemos o endereço do fecheiro
e ele vai ler e aparentemente depois fica contigo, mesmo que esteja disperso aqui no disco. O que nos interessa é que é uma sequência de bytes. Para ler temos várias possibilidades, um deles é o read. Read lê todo o fecheiro, da posição corrente até ao fim, e retorna numa string, os caracteres lidos. Okay? Portanto, isto é ler tudo, absolutamente. Claro que se já estivermos no fim, portanto, isto é ler tudo da posição corrente, portanto, depende da posição corrente. Se a posição corrente for no fim, então não há nada para ler, ele dá a string vazia. Portanto, agora vamos abrir aquele fecheiro que nós criámos, e vamos fazer o read. Read, o que é que vai acontecer? Ele vai ler tudo. E o ler tudo, lembrem-se que esta é a primeira linha, tem o barra n, e esta é a segunda, barra n, e depois o fim que escrevemos a seguir, também lá está. Bom, se quisermos ler agora, ele ao ler ficou mesmo no fim, e por isso já não tem mais nada para ler, portanto vai dar isto. Temos que fazer o close, passar. Há outro para ler, outro método para ler. O outro método para ler é readlines. Readlines lê todo o fecheiro da posição corrente até ao fim, lê uma lista de string com os caracteres. Portanto, ele vai ler as linhas. Vamos ver o exemplo. As mudanças de linhas ficam nas strings, ou seja, vamos ler, vais ler do princípio até ao fim, todo o fecheiro, e o que é que vai acontecer? Vai separar as linhas. Atenção que isto é o barra n, isto é o separador da linha, está a dizer que esta é a primeira linha, a partir daqui separa, como se fosse um return, muda de linha, depois vem a outra, e esta é a segunda linha, vem outro return, e depois vem a outra, e tem outro return. O que é que aconteceu aqui de diferente? O que aconteceu aqui de diferente é que isto está aqui com estes parênteses retos e está aqui com vírgulas. Portanto, isto é uma lista. Uma lista em que cada elemento da lista é uma linha. E as linhas estão separadas, claro, pelo normal das linhas. Pelo barra n, que é o separador das linhas. Okay? Cuidado que quando se faz este readlines, o que acontece é continuamos a ter este caractere. Okay? Este caractere ainda está lá pegado à linha, portanto não desapareceu. Okay? Se quisermos que ele desapareça, temos que fazer de propósito para ele desaparecer. Se tentarmos ler outra vez no fim, nada acontece. O que vai dar é a lista vazia, portanto ele já não tinha nada para ler, tá? Não há mais linhas para ler. E temos que fechar. Este readline, portanto lembra-se que o outro era readlines com S aqui. Enfim. Este lê apenas uma linha do fecheiro até ao fim, a partir da posição corrente, e retorna uma string com os caracteres lidos. Portanto, uma leitura para além do fim torna a string vazia e as mudanças de linhas ficam na string. Portanto, é a mesma coisa, só que agora só lê uma. Portanto, vamos abrir, ele faz o readline e o que é que acontece? Esta é a primeira linha, ele lê só uma. Okay? Portanto, lê aquela que estaria na posição 0 da lista das linhas. E agora, se eu continuar, ele vai ler a seguinte. E se continuar, vai ler a seguinte. E se continuar, não vai ler nada porque não consegue. Então, vou fechar aqui. E claro que podemos fazer uma ou fazer outra, readline, enfim. Por exemplo, temos aqui um exemplo, txt, fazer primeiro readline, leu a primeira, depois lê as outras todas. Okay? E fica na lista todas as outras que faltam. Se tentar outra vez, não vai acontecer nada. Se tentar outra vez, não acontece nada. Neste caso era para ler tudo e fecha-se. Bom, continuando. Mais funções pré-definidas relativamente a strings. Temos aqui um método que nos vai ser muito útil. Muito útil porque nos permite dividir uma string por um separador que nos interessa. E dá-nos uma lista com cada substring encontrada. Um separador, por sua vez, é uma string e não vai aparecer nas substrings. O que é que são os separadores que muitas vezes se usam? São as vírgulas. Muitas vezes há fecheiros que têm coisas separadas por vírgulas e nós interessa-nos identificar essas coisas que estão separadas por vírgulas, ou por ponto e vírgulas, ou por espaços, ou por tabs. Pronto, há várias vezes as linhas estão organizadas de tal maneira que cada linha tem várias coisas e essas coisas têm um separador. E para nós identificarmos cada uma dessas coisas, podemos usar um split de acordo com o separador que estiver lá na linha. Por exemplo,
Imaginem que isto é uma string. Imaginem, isto podia ter aparecido num fecheiro que tinha esta informação. Como veem, os números estão separados por espaço. Aqui o espaço. Então, se fizermos um split desta string, portanto, s.split, por espaço, atenção que aqui está um espaço, aplica, espaço, aplica, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma lista de cada uma das substrings que estão entre o espaço. Portanto, se aqui está um espaço, esta substring é 1, 3 e acaba aqui. Depois será o 4.5, depois o 7.9. Atenção que isto são strings, estas plicas não estão aqui por acaso. Se isto era uma string, estas que lá estão são strings. Isto não são números, não podemos somar esta com esta. Agora vamos inventar uma outra string, que é mais ou menos a mesma coisa, só que agora está ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço. Então, para fazer o split desta, teríamos que dizer que era dividido entre ponto e vírgula, espaço. E obtínhamos exatamente o mesmo resultado. Portanto, temos que saber de antemão qual é que é o separador que está a ser usado na string. Existem outras funções que permitem verificar o tipo de caracteres de uma string que podem ser úteis. Por exemplo, se is_all_num, é para ver se é alfanumérico. Okay? É verdade se string for alfanumérica, se não, não é. É alfanumérica se todos os caracteres da string são alfanuméricos, basicamente. E pelo menos tem lá um caractere. Se é só alfa, se é alfabético, ok? Portanto, a string se todos os caracteres são alfabéticos. Portanto, não há lá outras coisas senão letras. Se é numérico, se são numéricos, ok? Todos estes têm que ter pelo menos um caractere na string. Ela vazia não funciona. E se é decimal. Bom, vamos ver então agora dois exemplos um exemplo, pelo menos, de resolução de problemas que envolva ficheiros. Então, vamos ver o problema. O problema é da pauta de ICE. Portanto, faça um programa que produza pauta com as notas finais. ICE é por avaliação contínua, com os dados do ficheiro notas ac.txt. E o ficheiro notas ac.txt o que é que tem? Tem uma linha por aluno com esta informação toda. Portanto, está aqui o exemplo de um ficheiro, notas ac.txt, portanto isto é texto, por isso simplesmente. Começa com o número do aluno, está aqui. Depois isto está tudo separado por espaços, tem aqui um espaço. Depois vem a nota do exercício 1, depois tem espaços, nota do exercício 2. Lembrem-se que isto era a versão de ICE já daqui a uns aninhos, em que a avaliação era diferente. Tínhamos 2 exercícios, tínhamos o trabalho e tínhamos 2 testes. E numa aula teórica passada, que já não sei qual é, fizemos um exercício ou um problema, resolvemos um problema que era a partir destas notas parciais descobrir qual é que era a nota final do aluno. E vamos usar isso também. Mas agora estávamos a ver como é que estão já definidas estas notas parciais num fecheiro chamado notas.ac.txt. E então temos todas separadas por espaço e depois muda de linha. Quando muda de linha é para representar, a seguir vem um outro aluno. Portanto, cada aluno está numa linha. E o que é que nós queremos? Queremos uma pauta. E como é que é a pauta? O fecheiro terá da pauta, chama-se pauta.ac.txt, terá uma primeira linha com número e nota final tabelados, ou seja, separados por um tab, portanto é os cabeçalhos, é um fecheiro de texto, primeiro diz número e depois nota final. E depois em baixo, nas outras linhas, terá realmente os números e as notas finais de cada um dos alunos, uma linha por aluno. A nota final do aluno vai ter que ser ou inteiro entre 10 e 20, se o aluno aprovou de acordo com as regras de avaliação, ou admitido se o aluno tem frequência e depois acabou por reprovar, ou excluído se não tem frequência. Bom, então vamos ver como é que se vai resolver isto. Os dados de entrada e de saída estão em fecheiros de texto, notas AC e pauta AC. Okay? Portanto, notas AC há de ser uma coisa destas e o que queremos é uma coisa destas. Queremos que a saída seja, tenha aqui primeiro um cabeçalho, número, nota final, e depois nas linhas seguintes tenha cada um dos alunos. Portanto, o número do aluno, que tem que corresponder a estes que aqui estão, e depois a nota correspondente a ele. Portanto, há de se fazer aqui umas contas.
e vai ter uma nota. Eventualmente poderá ser admitido ou excluído. Este é o símbolo que representa fim de linha e este representa a tabulação. Okay? Isto é para nós vermos alguma coisa, senão não se vê nada. A nota da avaliação contínua é obtida pela função nota final. Lembrem-se que esta nota final nós já tínhamos implementado na outra aula. Portanto, entrava um vetor, entravam com estas notas todas, com estas notas parciais, e depois o resultado era maior que 10 se fosse aprovado, era menor do que 10, maior ou igual, menor do que 10 se reprovado mas tivesse frequência, e era menos 1 se não tivesse frequência. Portanto, isto não era exatamente igual aqui. Portanto, era menos 1, não era excluído. E aqui era um número menor do que 10, mas não era admitido. Okay? Portanto, o que nós queremos é, a partir desta função intermédia, depois escrever o que nos interessa da maneira que quisermos aqui na pauta. Bom, então, vamos lá caracterizar o problema. A pauta dá-se com fecheiros. O que é que entra? O nome de um fecheiro, que contém as notas, e o nome do fecheiro da pauta, que é o fecheiro de saída. E a saída? Não é nada a não ser o fecheiro de saída que é criado e escrito. Não vamos generalizar coisa nenhuma. Conceber o algoritmo decompondo o problema em subproblemas. Como ler os fecheiros do nome fecheiro de notas e reproduzir fecheiro, nome fecheiro de pauta. Primeiro, ler os dados do fecheiro e colocá-los numa matriz das notas. Gerar a matriz em pauta a partir das matrizes das notas. E para isso vamos usar a nota final, que foi dada na aula teórica número 4. Esta função foi lá dada. E por fim, escrever os dados do fecheiro, nome fecheiro de pauta, a partir da matriz em pauta. Portanto, temos 3 subproblemas. Okay? Primeiro ler, depois calcular as notas, depois escrever. Simples. Ler. Começamos por ler. Leitura de notas da avaliação contínua. Portanto, a entrada há de ser o nome, de onde é que se vai ler, não é? Para ler qualquer coisa tem que saber de onde. E depois a saída vai ser uma matriz de números, com uma linha por aluno e 6 colunas. Tem o número, tem o exercício 1, o exercício 2, o projeto, o teste 1 e o teste 2. No caso do problema da pauta DICE, então a entrada é matriz de números, com uma linha por aluno e 6 colunas. E a saída é uma matriz de números com uma linha por aluno e 2 colunas. Portanto, este é o passo intermédio, em que a partir destas notas nós calculamos o número e a nota final. Isto era aquilo que nós já tínhamos implementado, já estava resolvido na aula 4, que se chamava a função pauta DICE, entrava-se a tal matriz das notas e sai a matriz da pauta. Aquela pauta que não é exatamente a pauta que nós vamos querer depois afixar no fecheiro de texto. A escrita da pauta do fecheiro de texto, como é que se faz? Então, tem o nome de entrada, tem o nome do fecheiro, onde queremos escrever, e tem a matriz dos números com uma linha por aluno e 2 colunas, número e nota final. Portanto, é aquilo que vinha da função anterior. E a saída, não há nenhuma saída, mas há o fecheiro que tem que ser criado e escrito, o fecheiro de nome fixe pauta. E o programa principal? O programa principal, no fundo, é uma sequência das 3 coisas. Portanto, vai primeiro chamar uma função que vai ler as notas e vai ter uma matriz das notas. Depois chamar a tal função que já estava implementada da pauta DICE, que tem entre a matriz das notas que foi calculada aqui e vem a matriz da pauta e, por fim, escreve a pauta com a matriz da pauta e com o nome do fecheiro onde deve escrever. Bom, então vamos fazer cada um deles. O primeiro, que é o ler notas, nome de fecheiro, leitura do fecheiro local, precisamos de fazer. Este já foi feito na aula 4, a pauta DICE, e o escrever pauta também vamos ter que criar a escrita de um fecheiro local. Portanto, o problema, como é que se lê de um fecheiro? Depois temos que saber como é que se escreve de um fecheiro. Portanto, temos que utilizar estas coisas que acabamos de falar hoje nesta aula, que é a leitura e a escrita dos fecheiros. Vamos começar pela leitura das notas, e entra o nome do fecheiro,
e sai a tal matriz com os números. Bom, então, está aqui o nome do fecheiro, que é a assinatura em que diz o que é que faz esta função. Portanto, lê os dados do fecheiro, nome do fecheiro para a matriz das notas. O fecheiro tem uma linha por aluno com os números e as notas dos 2 exercícios, o projeto e dos 2 testes do aluno. Portanto, é isto que está lá no fecheiro. Os números estão separados por um espaço. Isto é importante. A matriz de notas tem a mesma informação. Uma linha por aluno, números, o exercício 1, 2, projeto, T1 e T2. Bom, então, o programa que imprime, que lê do fecheiro, vai fazer uma matriz de notas vazia. Portanto, ela começa a vazio porque nós não sabemos que tamanho é que ela tem, senão poderíamos dizer já uma matriz com um determinado tamanho, mas não sabemos. Porquê? Vamos ler do fecheiro, depois logo se vê do tamanho do fecheiro. E por isso vai a vazio. Depois vamos abrir o fecheiro que tem este nome. Portanto, temos de fazer o open com este nome e vamos dizer que é para ler. Vamos abrir para leitura o fecheiro. E por isso temos que pôr aqui, entre plicas, este tal R. A partir daqui, vou assumir que ele consegue abrir, vai ter um identificador chamado fiche. E tudo o que fizermos sobre o fecheiro vai ser usando este identificador fiche. Portanto, eu nunca mais uso o nome do fecheiro. Ele chamava-se notas qualquer coisa, mas este fiche chama-se fiche. Não é uma variável que identifica o fecheiro localmente e é a que nós vamos usar a partir daqui. Portanto, só usamos aquele nome entre plicas, o nome real do fecheiro, para abrir o fecheiro. A partir daqui, ele está contido, o identificador, numa variável. Depois, vamos ler, neste caso, vamos ler linha a linha. Aqui fazemos fiche.readlines. O que é que isto faz? Lembrem-se que este lê todas as linhas, lê todas de uma vez. E põe numa lista de linhas, uma lista de strings, na realidade. E o que é que ele está a fazer aqui no for? O for está a ir a cada elemento dessa lista de linhas. Portanto, cada elemento há de ser uma linha. Portanto, o for está a fazer, vai primeiro à primeira linha, depois à segunda linha, ou seja, à linha de índice 0, à linha de índice 1, à linha de índice 2, etc. Portanto, ele está a ir na sequência das linhas do fecheiro. Está a ir a todas as linhas. Bom, e agora o que é que está a fazer numa linha? Portanto, isto é o line, já é só uma linha. Atenção, ou seja, é os dados de um aluno. A linha tem os dados de um aluno. Ele agora está a dividir por espaço. Este split, atenção que isto aqui é um espaço, parece magrinho, mas está aqui um espaço dentro. Faz a linha split. Split quer dizer que agora a linha, que era uma sequência de caracteres, agora este ms será uma lista das coisas que estavam entre os caracteres, entre o espaço. Okay? Portanto, isso é uma lista que será de strings. Atenção, continuam a ser strings, mas as strings agora têm os números. A primeira das strings tem o número que há de ser o número do aluno, a segunda das strings já ter o número que é o número da nota do exercício 1 e assim sucessivamente. Portanto, isto já é uma lista com várias strings e cada string tem lá a representação das notas. Bom, e agora o que nós queremos é mesmo as notas do aluno. Então temos que transformar cada uma dessas strings em, neste caso, reais. Estamos a transformar em reais, em floats. Okay? E estamos a fazer daquela forma em que nós fazemos um for de n in ms. O que é que isto está a fazer deste lado? Está a ir a cada elemento que esteja no ms, está-lhe a chamar n, e está a transformar este n, que este n na realidade é uma string, e está a transformar num float. Portanto, está a transformar isto em números. Portanto, a partir daqui, notas dos alunos já tem uma lista com números reais. Bom, e uma vez tendo a lista com os números, bom, então vamos fazer o append ali nas notas. As notas que começaram a vazio, na primeira volta, hão de ter uma lista com as notas do primeiro aluno. Depois, quando vem outra linha, vai calcular as notas desse aluno e vai colocá-las a seguir. Portanto, vai fazer uma linha, aqui nesta lista vai ter uma linha por aluno com o tal vetor das notas, que era o que nós queríamos. No fim do for, já temos todos os alunos lá. E claro que
temos que também fechar aqui o fecheiro fiche com a instrução fiche.close. E no fim temos que retornar as notas, que é o que nós queríamos, era calcular estas tais notas. Bom, lembrem-se de uma coisa que nós dissemos relativamente a matrizes e vetores, que o código deve ser eficiente e por isso devem ser criadas com as posições necessárias para que não se escreva numa posição existente. Isto é, se nós soubermos o tamanho de um vetor ou de uma matriz de antemão, mesmo que a gente não saiba ainda que valores é que vamos lá meter dentro, devemos criar primeiro o vetor com o tamanho todo. E depois vamos começando a pôr lá os valores lá dentro. Mas na prática, quando lidamos com fecheiros, nós não conseguimos fazer isso. Porque isto é uma exceção à regra anterior. É quando os dados vêm de um fecheiro, não sabemos quantos é que eles vêm. Porque o fecheiro pode ser muito grande, pode ser muito pequeno e não dava para saber de antemão. Poderíamos saber se percorrêssemos todo o fecheiro, víssemos quantas linhas tem e depois tínhamos que percorrer outra vez para ler. Portanto, isso ainda era mais ineficiente. Portanto, não vale a pena estar a fazer isso e por isso é que estamos a fazer, e aqui atrás, agora, por isso é que estamos a fazer aqui o apendo, porque estes apendos normalmente saem caro a nível de eficiência da execução. Fazer um apendo que faz crescer este vetor, vai crescendo, esta matriz vai crescendo. Se soubéssemos exatamente quantos alunos era, então dizíamos aqui logo quando criávamos que tinha não sei quantos elementos e depois não fazíamos um apendo, íamos lá pondo os elementos no sítio certo. Bom, então agora vamos ver o outro subproblema que falta, porque calcular as notas já estava feito na aula 4. Portanto, o que falta agora vai ser escrever da pauta, não é? A escrita da pauta. Portanto, entra o nome da pauta e entra a matriz com os resultados dos alunos, que tem o número e a nota final, e depois sai o fecheiro da pauta. Bom, aqui está a dizer as regras, o que é que vai ter que escrever. E o que é que ele vai fazer? Primeiro vai abrir um fecheiro que se chama nome fiche e para escrita, atenção que aqui tem que ser write para escrita. Cuidado que quando chamarem isto o nome fiche tem que ser o da escrita. Se escrevem o nome fiche da entrada, estraga o outro automaticamente, porque quando ele abre aqui, estraga logo completamente o fecheiro. Portanto, aqui fiche vai ser usado depois para aceder ao fecheiro. E depois vamos fazer write. E a primeira linha que se vai escrever vai ser aquele cabeçalho que lá estava. É sempre número, barra T, este é o tab, nota final, barra N. Isto é para mudar de linha. Portanto, isto é uma linha. Portanto, ele está a escrever números separados por tab, nota final. E depois para cada aluno vai escrever também mais uma linha. Pronto. Então, vamos ver como é que ele vai escrever. Portanto, vai para cada aluno da pauta, portanto, lembrem-se que a pauta é uma matriz em que cada linha tem um aluno. Então, se cada linha tem um aluno, quando está a fazer aqui um for aluno in pauta, está a ir a linha a linha. Portanto, está um aluno. Lembrem-se que na posição 0 desse tal aluno, estaria lá um número que era o número do aluno. Estamos aqui a transformar em int para ele aparecer inteiro, porque nós transformamos todos os outros em float, então ficaria estranho dar um número com o ponto 0, fica esquisito. Então transformamos em inteiro para que o número seja um número inteiro. Depois vem, na posição seguinte, vem a nota. Okay? E na nota há 3 hipóteses. Não é? Há a hipótese da nota ser maior ou igual a 10. E nesse caso queremos o quê? Queremos escrever no fecheiro o número do aluno, um tab, porque as coisas são separadas por tab, a nota e mudar de linha. Okay? Temos que ter o cuidado de, quando estamos a fazer aqui esta concatenação de strings, este mais, é para juntarmos uma coisa à frente da outra. Temos que transformar este número em string, senão ele fica baralhado. Portanto, para escrevermos, temos que ter o cuidado de transformar tudo em strings para estar aqui dentro do write. Se ele não é maior ou igual a 10, mas também não é o menos 1, se for entre 0 e 9, então ele não teve nota suficiente para passar, mas foi admitido. Então tem que se escrever o número do aluno, começa sempre com o número do aluno, e a seguir ao tab tem que se escrever a palavra admitido. Se não, quer dizer que aqui foi menos 1. Se é menos 1, então
vai ter que se escrever a palavra excluído. Fim de tudo, fecha-se o fecheiro close para ele ficar disponível. Por fim, o problema todo vai ter que se chama pauta DICE, vai ter que entrar os nomes dos fecheiros. E aqui está a dizer o que é que ele faz. E não é mais do que apenas chamar cada uma das nossas funções, o ler notas, vai buscar a matriz. Com esta matriz vai calcular a outra matriz da pauta e com a matriz da pauta vai escrever para o respectivo fecheiro da pauta. A função pode ser chamada para produzir uma pauta deste modo. Nós temos o nome da função, dizemos qual é que é, onde é que estão as notas e para onde é que vamos escrever a pauta. Claro que este fecheiro tem que existir. E a pauta será escrita aqui no pautaAC.txt, como um fecheiro de texto. Bom, continuando. O problema dá-se com o URL. Vamos fazer uma ligeira modificação que produz uma pauta com as notas finais DICE por avaliação contínua com os dados do fecheiro que se encontram na net num fecheiro com o URL notas AC. Portanto, aqui a ideia é que afinal o fecheiro não estava aqui localmente, portanto não é apenas dizer onde é que está, ele vem de algo, de um URL, vem da net, algures, está lá o fecheiro com as notas. Portanto, é todo igual, o problema é muito semelhante ao anterior, mas a ideia é primeiro temos um passo inicial. O passo inicial, que é ler o fecheiro da net para um fecheiro local. E depois de termos um fecheiro local, é só chamar o que tínhamos feito ainda agora e tudo fica a funcionar. Portanto, o passo inicial vai ser ler o conteúdo do URL, abrir um fecheiro para escrita, escrever os dados no fecheiro e fechar o fecheiro. Portanto, isto tem que ser feito antes de se chamar todo o resto que nós tínhamos implementado no problema anterior. O passo é facilmente implementado com a função ler-URL. Portanto, nós já tínhamos abordado isto. Existe uma biblioteca chamada requests e existe uma função que se chama get para ler o conteúdo de um URL. E cá está a tal função que nós vamos implementar para ler do URL e escrever num fecheiro que se chama nome de fecheiro. Portanto, o que nós vamos fazer vai ser fazer o requests.get. Atenção, é preciso fazer o import do requests. Portanto, isto é uma biblioteca, como todas as bibliotecas que não estão, tem que se fazer o import delas para podermos usar. E depois, cada uma das funções que lá está, neste caso o get, tem que ser requests.get. Claro que podíamos fazer import requests as qualquer coisa, e esse qualquer coisa é que vinha aqui para qualquer coisa.get, para chamar a função get. O resultado da função get vai ser aqui um identificador, e aqui tem vários campos. Um dos campos é o OK. Porque imaginem que este URL não existia, que estava mal escrito, qualquer coisa. Então ele não encontrava, não conseguia ir lá buscar a informação. E por isso o OK ficava falso. Por isso é que estamos aqui a fazer um if primeiro. Estamos a verificar se realmente ele conseguiu ler aquele fecheiro ou não. Se conseguiu ler, isto vem a true e por isso vai fazer aqui. E o que é que vai fazer? Vai escrever um fecheiro com este nome, o nome foi passado ali por parâmetros, vai ser para escrita, está aqui o W. E vai escrever todo o texto, vai direto. Portanto, um dos campos do request é o texto todo do fecheiro que está lá no URL. E ele vai escrever todo o texto. E depois fecha e o fecheiro já está disponível para depois poder ser lido. Portanto, a função final é semelhante à função pauta-ice, só que agora inclui a chamada a esta função que vai ler as notas. Portanto, agora o que entra vai ser o URL, já não é o fecheiro de entrada, é o URL, o nome da função também se chama aqui com o URL, e depois vai primeiro previamente ler deste URL e vai escrever num fecheiro de texto qualquer, demos o nome de buffer, mas podíamos dar o nome que nos apetecesse, e depois vai fazer tudo o resto, vai ler as notas deste fecheiro local, vai para ali, pôr na matriz das notas para a pauta, e da pauta vai escrever outra vez no fecheiro final. A função pode ser chamada como primeiro definimos o URL,
Pronto, este está disponível, vocês podem experimentar podem ver o ficheiro de texto, está lá. Depois é só chamar pautas ASURL e ele fará o respectivo ficheiro de texto que nós queremos. Neste caso damos um nome diferente para não perder o anterior. Sempre que se escreve, ele apaga o que lá está. Se quiserem saber mais, então podem consultar um destes livros, por exemplo este. Já agora, chama a atenção que para a próxima aula vamos fazer então a parte prática, a tal teórico-prática, a próxima aula de segunda-feira. Não estou a falar dos turnos práticos. A próxima aula de segunda-feira, que seria a teórica, vai ser a teórico-prática disto, antes de fazer a próxima teórica da aula 8 teórica. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima.